General e maestro da propinocracia. A Polícia Federal indiciou Lula em 26 de agosto de 2016 por corrupção passiva, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro na investigação sobre o triplex do Guarujá. Conforme o relatório, o ex-presidente e sua mulher beneficiaram-se de 2,4 milhões de reais ilícitos da OAS. A soma não incluiu o valor do imóvel. A empreiteira reformou para o político. Os serviços, tocados pelo arquiteto Paulo Gordilho, custaram 1,1 milhão de reais, obras de 777 mil reais, móveis de 320 mil reais e eletrodomésticos de 19 mil reais. Além disso, a OAS pagou 1,3 milhão de reais pelo transporte e guarda do acervo do ex-presidente, tudo feito em nome da OAS, do relatório do delegado Márcio Adriano Anselmo. Ao invés de realizar em ato por intermédio do Instituto Lula, buscou-se a ocultação real do titular do contrato mediante a contratação direta pela OAS, beneficiária direta do esquema de desvios de recursos no âmbito da Petrobras. A revista Veja revelou detalhes das negociações em torno da delação de Léo Pinheiro, suspensas por Rodrigo Janot após vazamento suspeito segundo o qual o dono da OAS também havia mencionado o ministro Dias Toffoli do STF. De qualquer forma, é importante registrar o acerto em torno da propriedade do triplex, do depoimento de Léo Pinheiro. Ficou acertado que esse apartamento seria abatido dos créditos que o PT tinha a receber por propinas em obras da OAS na Petrobras. Segundo o empresário João Vacari Neto, tesoureiro do PT, informou que Lula tinha conhecimento do combinado. Desde 2010, a reforma do triplex tampouco seria cobrada do ex-presidente como uma retribuição dos serviços prestados por Lula com a OAS na área internacional. Em relação ao sítio em Atibaia, o mesmo. Conforme Léo Pinheiro, ficou implícito que a OAS atuaria e seria remunerada com o abatimento dos créditos com o PT e em retribuição ao serviço prestado por Lula em favor dos negócios internacionais da empresa. O empresário ainda deu 3 parcelas de 239 mil reais, dinheiro de Caixa 2 à campanha de Dilma Rousseff em 2014. Atendeu a pedido do tesoureiro Edinho Silva, do PT de São Paulo. Segundo Léo Pinheiro, a OAS repassou propina em troca de participar da construção do Rodoanel Sul de São Paulo, obra do governador José Serra do PSDB, e subornou para construir a cidade administrativa em Minas Gerais, obra executada na gestão do governador Aécio Neves do PSDB. De volta à investigação sobre Lula. A Receita Federal suspendeu a isenção tributária do Instituto Lula entre 2011 e 2014. Principal irregularidade, o repasse de 1,3 milhão de reais a G4 Entretenimento de Fábio Luiz Lula da Silva, ou Lulinha, em sociedade com Fernando Bittar, o do sítio Santa Bárbara. Segundo os técnicos que examinaram as declarações, houve uma simulação de serviços prestados pela G4 para justificar a transferência do dinheiro. O desvio de finalidade gerou uma multa de cerca de 2 milhões de reais, conforme a Folha de São Paulo. O Instituto Lula era cadastrado como entidade sem fins lucrativos, isenta de impostos, mas a contratação da G4 teria mascarado a transferência de dinheiro ao ex-presidente e a parentes dele. O MPF denunciou Lula em 14 de setembro de 2016. A Lava Jato acusou-o de embolsar 3,7 milhões da OAS, dinheiro desviado à Petrobras, e de ser o comandante máximo do esquema de corrupção. Segundo os procuradores, Lula recebeu vantagens ilícitas com o triplex no Guarujá e o armazenamento do acervo presidencial entre 2011 e 2016, valor do imóvel 1,1 milhão de reais, reformas e benfeitorias, 1,3 milhão, valor atualizado em relação à denúncia, e 1,3 milhão de reais pela guarda dos bens. Entre os denunciados por corrupção e lavagem de dinheiro, Marisa Letícia Lula da Silva, Léo Pinheiro, Paulo Gordilho e Paulo Camoto, presidente do Instituto Lula. O MPF solicitou o bloqueio de 87 milhões de reais, dinheiro supostamente desviado pela OAS nas obras das refinarias Abreu e Lima de Pernambuco e presidente Getúlio Vargas do Paraná. Da denúncia. Após assumir o cargo de presidente da República, Lula comandou a formação de um esquema delituoso de desvio de recursos públicos destinados a enriquecer ilicitamente, bem como visando a perpetuação criminosa no poder, comprar apoio parlamentar e financiar caras campanhas eleitorais. Do Procurador da República, Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato. Chegamos ao topo da hierarquia da organização criminosa. O MPF acusa o ex-presidente como comandante máximo da organização criminosa. Para Deltan Dallagnol, Lula liderou o governo regido por propinas e obteve governabilidade corrompida. Acusou PT, PP e PMDB de ocuparem cargos federais para arrecadar dinheiro ilegal juntos. Os 3 partidos constituíram uma reserva de recursos para sustentar campanhas eleitorais e enriquecer os seus integrantes. Conforme o procurador, o Petrolão e o Mensalão foram faces da mesma moeda. Lula foi o general, o maestro, deu centralidade à propinocracia. Dallagnol disse que o PT e principalmente Lula se tornaram beneficiários de esquemas criminosos de macrocorrupção. Dallagnol ou Dallagnol, porra? Deltan Dallagnol, não? Tá Dallagnol aqui. Sem Lula, um esquema como esse seria, em tese, impossível. O juiz Sérgio Moro acatou a denúncia em 20 de setembro de 2016.
Mais uma vez, Lula tornou-se réu, desta vez por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Outros 7 acusados também viraram réus, incluindo Marisa Letícia. Ao mencionar os imóveis do triplex e do sítio, Moro escreveu que visualiza-se, pela prova indiciária, um modus operandi consistente na colocação pelo ex-presidente de propriedades em nome de pessoas interpostas para a ocultação de patrimônio, da decisão do juiz. Luiz Inácio Lula da Silva seria beneficiário direto das vantagens concedidas pelo grupo OAS e, segundo a denúncia, teria conhecimento de sua origem no esquema criminoso que vitimou Petrobras. O tio e o sobrinho. A Polícia Federal indiciou Lula por corrupção passiva em 5 de outubro de 2016. O caso envolvia o sobrinho de sua primeira mulher, Taiguara Rodrigues dos Santos. Suspeitava-se que o ex-presidente agiu em prol da contratação da Odebrecht para obras na hidrelétrica de Cambambi, em Angola. Em contrapartida, a empreiteira teria remunerado a Exergia Brasil de Taiguara. O BNDES deu 464 milhões de dólares ao negócio. Embora a Exergia não dispusesse de estrutura, não dispusesse de estrutura nem funcionários para prestar serviço no país africano, a Odebrecht, sua única cliente, repassou-lhe 20 milhões de reais entre 2009 e 2015. Pagamentos ocorreram quando o tio ainda era presidente. A Polícia Federal indiciou Taiguara e executivos da Odebrecht por lavagem de dinheiro. O Ministério Público Federal em Brasília denunciou o caso. Acusou Lula, em 10 de outubro de 2016, por organização criminosa, tráfico de influência internacional, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Após deixar a presidência da República, teria recebido por palestras não realizadas. Uma em Angola, em 2011, pela qual o remuneraram em 100 mil reais. 100 mil dólares, gente. E outra de 479 mil reais, supostamente proferida em 2014, da denúncia do Ministério Público Federal. As palestras, na realidade, seriam um meio utilizado pela empresa e pelo ex-presidente para escamotear o mecanismo de compra e venda da influência exercida por Lula, tanto em face dos órgãos de governo brasileiros, mercê de sua condição de ex-presidente, quanto em face de governos estrangeiros com os quais o Brasil tivera e conservara boas relações. Para a Lava Jato, Lula e o sobrinho cultivaram relações estreitas em assuntos ligados à África e Cuba, da troca de mensagens por celular entre Taiguara e Antônio Carlos da Ria, diretor da Odebrecht, em janeiro de 2015. Acabei de falar com meu tio por telefone, já adiantei o assunto e ele me receberá na quarta-feira. Sugiro que me envie por e-mail os projetos para que eu possa discutir com ele, por favor. O Ministério Público Federal não tinha dúvida de que o sucesso de Taiguara como empresário era consequência da condição do sobrinho de Lula. Entre 2008 e 2015, Taiguara viajou 40 vezes para Angola, Cuba, Panamá e Portugal. Houve 1,1 milhão de reais em saques em dinheiro em nome da Exergia e da T74. Também de Taiguara. A Exergia pagou plano de saúde, despesas, imposto de combustível em favor de José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão de Lula. O juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, acolheu a denúncia em 13 de outubro de 2016. Lula tornou-se réu pela terceira vez. Como já registrado em capítulos anteriores, Alexandrino Alencar, diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, tornou-se próximo de Lula. Tinha a incumbência de atender às necessidades do petista. Ameaçado pela Lava Jato, Alencar fez delação premiada e acabou confessando que, a pedido de Lula, a Odebrecht contratou um técnico para servir de orientador profissional de Luiz Cláudio Lula da Silva, o caçula do ex-presidente. O objetivo era ajudá-lo nos negócios da Touchdown, promoções e eventos esportivos, que procurava pôr de pé um campeonato de futebol americano. Investigadores da Operação Zelotes detectaram que Luiz Cláudio recebeu 14 milhões de reais pela LFT Marketing Esportivo de 2009 a 2015. Conforme o caçula de Lula, dinheiro de patrocínio de torneio de futebol americano. Entre as fontes suspeitas, a Marcondes e Maltoni, acusada de comprar medidas provisórias que repassou quase 4 milhões de reais. Laudo apontou que Luiz Cláudio teve variação patrimonial formalmente incompatível de 2011 a 2013, sendo 200 mil reais sem cobertura em 2013. Essa variação descoberta em 2013, decorrente em grande parte de gastos com cartão de crédito superiores a 300 mil reais, conforme registros na movimentação bancária do investigado. Observe-se que dos cerca de 1,43 milhão de reais de rendimentos brutos do investigado no período de 2011 a 2014, aproximadamente 246 mil reais foram oriundos da empresa Lils Palestras, LILS Palestras, 780 mil reais da LFT Marketing, 100 mil reais de pessoas físicas, 200 mil da senhora Marisa Letícia, mãe de Luiz Cláudio. Ao indiciar criminalmente o ex-ministro Antônio Palocci, a PF divulgou que Lula era um amigo da planilha de pagamentos ilegais da Odebrecht. O codinome estava relacionado a 23 milhões de reais, sendo que 8 milhões teriam sido efetivamente repassados a amigo por indicação de Palocci. Dinheiro debitado da conta corrente da propina. Segundo a Polícia Federal, a alcunha possuía respaldo probatório e coerência investigativa. E-mails e trocas de mensagens por telefone celular pela cúpula da Odebrecht citavam Emílio Odebrecht, o patriarca do grupo, como EO. Usavam a expressão amigo de EO em situações com Lula, do relatório do delegado Felipe Hille Passi. Luiz Lula da Silva, Luiz Inácio Lula Arape da Silva era conhecido pelas alcunhas de amigo do meu pai e amigo de EO.
quando usada por Marcelo Bahia Odebrecht, e também por amigo de seu pai e amigo de EO, quando utilizada por interlocutores em conversas com Marcelo Bahia Odebrecht. Além de Sérgio Moro, Lula processou o delegado Felipe Rilli Passe, pediu indenização de R$100 mil por danos morais. Foi à justiça contra o procurador, Deltan Dallagnol. Pleiteou R$1 milhão por danos morais. O ex-presidente anunciou o processo contra o senador cassado Delcídio Amaral. Neste caso, também por danos morais, cobraria R$1,5 milhão. E, por fim, divulgou a ação judicial contra o promotor Cássio Roberto Conzeniro, o mesmo que solicitou a sua prisão na investigação do apartamento Triplex no Guarujá. O ex-presidente queria R$1 milhão a título de indenização. No país dos acertos por baixo do pano, mais um. A reforma da piscina do Palácio da Alvorada. Da piscina do Palácio da Alvorada. Residência oficial do presidente da República revelada pela Folha de São Paulo. Fizeram sem contrato o registro público. Até a desgraça da piscina, bicho. Deram um jeitinho. Foi o favor do Odebrecht ao então presidente Lula em 2008. Marcelo Odebrecht enviou mensagem executiva da empreiteira perguntando sobre o novo revestimento de granito da área da piscina. Meu pai vai estar com um amigo hoje. O trabalho das pedras foi bem concluído? Qual ficou sendo a solução final? No mesmo ano de 2008, mais um negócio entre Lula e Odebrecht veio à tona com o início das delações premiadas de executivos da empreiteira em 3 de dezembro de 2016. Lula autorizou o repasse de R$5,3 milhões para o marqueteiro João Santana prestar serviço à campanha do candidato a presidente de El Salvador, Maurício Funes. Dinheiro descontado com conhecimento de Lula da propina repassada pela Odebrecht ao PT em troca de contratos com o governo do Brasil. Intermediou a transação a brasileira Wanda Pignato, militante do PT, mulher do político salvadorenho. Maurício Funes venceu a eleição e presidiu o país da América Central até 2014. Investigado por desvio de dinheiro, exilou-se na vizinha Nicarágua. O Ministério Público Federal em Brasília denunciou Lula e o caçula Luiz Cláudio em 9 de dezembro de 2016. Acusou-os de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Teriam sido subornados pelo casal Mauro Marcondes Machado e Cristina Maltoni, igualmente denunciados. O ex-presidente teria atuado entre 2013 e 2015 para aprovar a medida provisória 627, que concedeu incentivos fiscais a montadoras de veículos e na compra de 36 aviões de caça Gripen da sueca Saab por $5,4 bilhões. Da denúncia por tráfico de influência. Lula deixou o cargo de presidente. Depois disso, valendo-se da ascendência sobre o partido político que ajudou a manter no poder, passou a receber dinheiro pela divulgação de influência que exerceria sobre os atos do governo de Dilma. A pretexto dessa jactada influência, enriqueceu a si e a familiares. Conforme a denúncia, a LFT Marketing Esportivo de Luiz Cláudio recebeu R$2,4 milhões da MIM, Marcondes e Maltoni, Empreendimentos e Diplomacia, mas não teria prestado quaisquer serviços. O dinheiro veio da Saab e das montadoras MMC Automotores e Caoa. O juiz Valisney de Souza Oliveira tornou Lula réu pela 4ª vez. Luiz Cláudio seria julgado. Protagonismo político. A Polícia Federal voltou a indiciar Lula em 12 de dezembro de 2016. Acusou de corrupção passiva em 2 casos. A suspeita sobre a posse de um apartamento vizinho ao seu em São Bernardo do Campo, em São Paulo, e a compra de um terreno na rua Dr. Haberbeck Brandão, número 178, na zona sul de São Paulo, para servir de sede ao Instituto Lula. Ambos envolveriam pagamentos de propina da Odebrecht. Além de Lula, a Polícia Federal indiciou por lavagem de dinheiro Marisa Letícia Lula da Silva e o ex-ministro Antônio Palocci, apontado como intermediário dos interesses da Odebrecht no governo federal. Vocês que ficam aí falando, ai, tadinha da dona Marisa, também era outra vaca imunda, né? O enrosco do apartamento já apontado nessas páginas, comprado por Glaucus da Costa Marques, primo de José Carlos Bunlai, amigo de Lula, teria sido alugado ao petista por meio de um contrato com Marisa Letícia. Já o terreno sob investigação fora adquirido pela DAG Construtora ligada ao Odebrecht e serviria como um acerto de propina. Entregou à PF 2 repasses da DAG, R$800 mil a Glaucus da Costa Marques e R$219 mil ao escritório de Roberto Teixeira, advogado de Lula. Planilha interceptada do Odebrecht previa R$12 milhões para prédio IL. O Ministério Público Federal denunciou Lula, Marisa Letícia, Marcelo Odebrecht, Antônio Palocci, Roberto Teixeira e mais 4 pessoas. Acusou pagamentos de R$75,4 milhões em propina, o equivalente a cerca de 2 a 3% do valor de 8 contratos assinados entre a Petrobras e a Odebrecht. O acerto da compra do terreno para o Instituto Lula teria ocorrido em setembro de 2010, com intermediação de Palocci e do assessor Branislav Contic. O imóvel custou R$7,6 milhões. Investigadores encontraram no sítio Santa Bárbara o projeto de uma obra no local, mas o Instituto Lula não foi erguido ali. Já a cobertura contígua, a de Lula em São Bernardo do Campo, custou R$504 mil. Glaucus da Costa Marques teria atuado como testa de ferro, registrando o imóvel em seu nome em esquema montado por Roberto Teixeira para lavar dinheiro. A simular a normalidade, Marisa Letícia assinou contrato de locação com Glaucus da Costa Marques em fevereiro de 2011, mas não pagou aluguel ao menos até novembro de 2015, rapaz. Mais que o seu Madruga, hein? Costa Marques explicou-se. Disse que Teixeira era o encarregado de repassar o aluguel da cobertura. Na prática, porém, não o repassou. É que o valor compensava a assessoria sobre imóveis prestada pelo advogado. E não fez contabilidade dos aluguéis por considerá-la desnecessária. Alegou que alguns pagamentos a Teixeira foram deletados de seu computador. A denúncia do Ministério Público Federal acrescentava.
Lula orquestrou sofisticada estrutura ilícita de apoio parlamentar, assentada na distribuição de cargos públicos na administração pública federal, como foi o caso das mais importantes diretorias da Petrobras. O juiz Sérgio Moro acatou a denúncia. Lula virou réu pela 5ª vez. Neste caso, responderia por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ex-presidente teria agido para ocultar patrimônio. O magistrado decidiu sequestrar a propriedade do apartamento em São Bernardo do Campo e, se houvesse condenação, o imóvel deveria ser leiloado pela justiça. Em relação ao terreno na zona sul de São Paulo, Moro argumentou que a denúncia de corrupção se baseava na oferta e na solicitação de propina. Enquanto a defesa de Lula mais uma vez bradava que o ex-presidente era vítima de perseguição política, veio a público conteúdo de depoimentos de executivos da Odebrecht que deletaram o esquema à justiça. Marcelo Odebrecht, Alexandrina Lecar e Paulo Melo confirmaram que o terreno fora pago pela empreiteira em 2010 para servir de sede ao Instituto Lula. Marcelo Odebrecht revelou que a empreiteira mantinha uma espécie de conta corrente em benefício de Lula com a finalidade de mantê-lo influente após ter deixado a presidência da República. De fato, Lula continuou com o protagonismo político. A conta, batizada de Amigo, era abastecida com dinheiro de Caixa 2 e propina. Antônio Palocci a gerenciava. Branislav Contic que transportava o dinheiro. O repasse de 5,3 milhões de reais para o marqueteiro João Santana atuar na eleição do presidente de El Salvador, Maurício Funes, fez parte da estratégia de garantir a liderança de Lula. A melhor cremosa do mundo. Lula atuou como garoto propaganda do grupo Petrópolis, recebeu R$1,5 milhão por 3 palestras. Em 2013, esteve em Alagoinhas, na Bahia, para a inauguração de uma fábrica de cervejas da marca Itaipava. O empresário Walter Faria mandou mensagem a Paulo Camoto, presidente do Instituto Lula, sugeriu o discurso do presidente durante o evento. Se o presidente puder falar que a cerveja Itaipava, por ser 100% brasileira, é sua cerveja preferida, e como falou na palestra de Atibaia, não bebo muita cerveja, mas quando bebo a Itaipava, seria ideal para nos dar força na chegada da marca na Bahia. Lula mandou ver na palestra, disse que experimentaria uma cremosa. Eu duvido que a gente tome no mundo uma cerveja melhor que a Itaipava, a melhor cerveja que o povo nordestino vai beber, cerveja de qualidade, Deus me livre. A divulgação da mensagem interceptada provocou a reação dos advogados de Lula. Cristiano Zanin Martins criticou o vazamento de informações sobre atividades particulares do ex-presidente, da assessoria do defensor. Tais palestras foram feitas com o mesmo valor de referência e nas mesmas condições para mais de 40 empresas de setores e países diversos. Detalhe, a Odebrecht participou da construção da fábrica de cerveja em Alagoinhas e cedeu um jato para levar Lula à inauguração. E mais, de acordo com o laudo da Polícia Federal, o Grupo Petrópolis e a empresa de telefonia Oi figuraram entre os principais financiadores da Gamercorp de Fábio Luiz Lula da Silva. A empresa do primogênito de Lula, beneficiária de R$103 milhões, era responsável pelo canal Play TV. Entre os sócios de Lulinha, os irmãos Calil e Fernando Bittar. A Oi manteve vínculos com a construtora Andrade Gutierrez. Já o Petrópolis e a Odebrecht apareciam juntos em pagamentos suspeitos fora do Brasil. Meu Deus do céu, é todo mundo corrupto nesse país, meu Deus. Marisa Letícia Lula da Silva perdeu a vida em consequência de um AVC. Não teria tratado de forma adequada aneurisma descoberto havia 10 anos. Lula politizou a morte. Disse que sua mulher morreu triste por causa da canalice e maldade que fizeram contra ela. Declarou durante o velório. Quero que os fascínoras que fizeram isso contra ela tenham um dia a humildade de pedir desculpas. Se alguém tem medo de ser preso, este que está enterrando a sua mulher hoje não tem. Tenha a consciência tranquila. Puta que pariu. Puta que pariu. A morte da ex-primeira-dama extinguiu as 2 ações penais contra ela. O presidente Michel Temer visitou Lula no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, onde Marisa Letícia foi internada. Apesar da cantilena petista do golpe contra Dilma Rousseff, Lula recebeu-o muito bem. Insistiu na tese de que as divergências não deveriam impedir o diálogo e bateu na tecla de que o STF estava acovardado diante da Lava Jato. Mais uma vez, deu a entender que contava com Temer para bloquear as investigações. Todos ganhariam com isso. Lula precisava viabilizar sua candidatura em 2018. Em 15 de fevereiro de 2017, Lula comemorou pesquisa CNT/MDA, que o apontava disparado na dianteira das intenções de voto para presidente da República. Tinha 30,5% da preferência, praticamente o mesmo percentual de Marina Silva, do Rede, Jair Bolsonaro, do PSC, e Aécio Neves, do PSDB, todos somados, e ganhava em todas as simulações de segundo turno para 2018. A PF encaminhou ao STF, em 16 de fevereiro de 2017, as conclusões de um inquérito que apontava Lula e Dilma Rousseff como autores de crime de obstrução de justiça. O objeto da investigação, a nomeação do ex-presidente como ministro da Casa Civil por sua sucessora em março de 2016. Com a medida, ele ganharia foro privilegiado e ficaria livre do juiz Sérgio Moro. O ex-ministro Aloysio Mercadante do PT de São Paulo também foi denunciado. Em 9 de março de 2017, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre julgou queixa-crime de Lula contra Sérgio Moro. Advogados do ex-presidente pretendiam punir o juiz pela divulgação do conteúdo das escutas telefônicas
que traziam diálogos entre Lula e Dilma Rousseff. É o caso da tentativa frustrada de nomeá-lo ministro. O tribunal rejeitou as alegações. A defesa de Moro foi feita por sua mulher, a advogada Rosângela Moro. O que se discute aqui é a independência judicial, se os juízes têm liberdade de praticar o direito ou têm que ficar sujeitos à intimidação. Em 14 de março de 2017, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enviou nova relação com pedidos de inquérito ao STF e a outras instâncias da Justiça. Baseou-se em delações da Odebrecht. Lula estava relacionado. Executivo da Odebrecht, mais próximo do ex-presidente da República, Alexandrina Alencar, admitiu em delação premiada que, a pedido de Lula, a empreiteira pagou por mais de 10 anos um mensalinho de R$5.000 a José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do petista. Se foram apenas 10 anos durante o período dos governos Lula e Dilma Rousseff, a Odebrecht entregou R$600.000, mas Alexandrina Alencar relatou que teve mais. A empreiteira teria bancado outras despesas de José Ferreira da Silva. Em relação ao sítio Santa Bárbara, Alexandrina Alencar disse à Força Tarefa da Lava Jato que, a pedido de Marisa Letícia Lula da Silva, a Odebrecht mandou dezenas de operários ao local para trabalhar dia e noite e executar obras nas instalações da casa, construção de novos cômodos e no lago da propriedade. Os funcionários realizaram o serviço de 15 de dezembro de 2010 a 15 de janeiro de 2011. Conforme a delação do executivo da empreiteira, a Odebrecht despendeu mais de R$500.000 nos trabalhos. Alexandrina Alencar também esclareceu que, no período anterior ao início dos serviços prestados pela empreiteira, uma equipe contratada por José Carlos Bunlai tocou as obras no imóvel. Segundo o executivo, após a saída da Odebrecht, foi a vez da OAS entrar e reformar a cozinha do sítio. Ao longo dessas páginas, descreveu-se dezenas de fatos suspeitos envolvendo Lula. Entre tantas evidências, recorda-se que, após 3 anos da Lava Jato, os dois principais aliados do então presidente da República, os ex-ministros José Dirceu, do PT de São Paulo da Casa Civil, e Antônio Palocci, do PT de São Paulo da Fazenda, encontravam-se presos no Paraná por ordem do juiz Sérgio Moro. Ambos respondiam por enriquecimento ilícito. Que saída teria Lula? Dos pensamentos do poeta, filósofo e abolicionista norte-americano Henry David Thoreau, de 1817 a 1862. Algumas evidências circunstanciais são muito fortes, como se você achasse uma truta no leite. Capítulo 66, Futuro Incerto. Muitos ainda vão enriquecer com dinheiro subtraído do povo, condenando nossa gente à pobreza. O Brasil não mudou com a Lava Jato. A prova é que tentáculos do esquema corrupto na Petrobras continuaram ativos, mesmo com o andamento das investigações por um bom período. Aos sabedores de como se procede as coisas no Brasil, pergunta-se: acabou a corrupção na Petrobras? Alicerçada em legislações inócuas, penas brandas e sistema judiciário ineficaz, a cultura da impunidade, vigorosa há séculos, ainda dará as cartas no mundo da política por longo tempo. Muitos vão enriquecer com dinheiro desviado do povo, atolando a nossa gente na pobreza, na ignorância, nas enfermidades. E esses criminosos irão se safar. Conclusão perfeita aqui do Ivo Patar, né? Integrante da Força Tarefa que desvendou o Petrolão, o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima alertou para poderosos no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto que continuavam agindo contra as investigações e tentavam impedir a celebração de acordos de leniência com as empresas envolvidas. Para ele, procuravam restringir e não alavancar as apurações. Basta uma noite no Congresso e toda investigação pode cair por terra. Coordenador da Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol, advertiu: precisamos arrancar a árvore da corrupção sob risco de termos um Brasil mais corrupto após a Lava Jato. Depois de 3 anos, a maior investigação da corrupção de todos os tempos no Brasil colecionava números auspiciosos. Cerca de 160 acordos de delação premiada, 400 investigados, 300 denunciados, nada menos que 60 ações penais, 260 réus e mais de 130 condenados. Ao todo, 1.300 anos de prisão. Acordos de leniência somavam aproximadamente 9 bilhões de reais, dinheiro a ser devolvido aos cofres públicos por 10 grupos empresariais. 600 milhões de reais tinham sido repatriados, as maiores quantias vieram de Pedro Barusco, gerente da Petrobras, e de Sérgio Cabral, do PMDB, ex-governador do Rio. Outros 200 milhões de reais estavam bloqueados no exterior. Estimou-se em ao menos 6,4 bilhões de reais a propina repassada em contratos da Petrobras. As perdas proporcionadas pelo esquema de corrupção à estatal foram quase 7 vezes maiores, 42 bilhões de reais. Havia 3,2 bilhões em bens bloqueados dos réus. O objetivo da Lava Jato, o ressarcimento de 38,1 bilhões de reais por crimes contra a maior empresa nacional. Após 3 anos, recuperavam-se 10,3 bilhões em acordos fechados com os investigados. Em ato simbólico que marcou o combate à corrupção, procuradores do Rio de Janeiro exigiram e conseguiram o pagamento do 13º salário de 2016 a 142 mil aposentados e pensionistas. Para isso, usaram-se 250 milhões de reais devolvidos pelos irmãos Marcelo e Renato Chebar, os doleiros que, em delação premiada, esmiuçaram os crimes cometidos por Sérgio Cabral. Ícone da corrupção, o doleiro Alberto Youssef livrou-se da prisão em 17 de março de 2017, exatos 3 anos após o seu encarceramento e inaugurar a Operação Lava Jato. Youssef ganhou as ruas, mas suas empresas teriam de arcar com 1 bilhão de reais por sonegação fiscal. Por ironia, voltou às ruas no momento em que uma ex-amante, Tayana de Souza Camargo, era indiciada pela Polícia Federal. Ela não teria declarado os mimos com os quais Youssef lhe presenteara. Entre eles, um automóvel de luxo BMW e um apartamento no Morumbi, zona sul de São Paulo, avaliado em 900 mil reais.
Ao longo da Lava Jato, a Receita Federal montou um sistema de investigação sem precedentes para apurar a atuação de 200 firmas de fachada, as noteiras, especializadas em emitir notas frias para justificar pagamentos de propina. Em 2.500 procedimentos que envolviam políticos, empreiteiras, estaleiros, empresas fantasmas, ex-diretores da Petrobras, operadores financeiros, advogados e testas de ferro, todos responsáveis pela corrupção, a Receita Federal decidiu cobrar 15 bilhões de reais em autuações. Por sua vez, a Polícia Federal guardava mais de 30 milhões de reais de documentos, 1,2 milhão de gigabytes, o maior... 30 milhões de reais de documentos... E por sua vez, a Polícia Federal guardava mais de 30 milhões de documentos. 30 milhões de documentos, caralho. 1,2 milhão de gigabytes, o maior acervo criminal produzido na história do país. Em 3 anos, cerca de 40 operações policiais, 750 mandados de busca e apreensão. Houve 200 conduções coercitivas sem prisões preventivas e 400 inquéritos com procedimentos criminais abertos. A Lava Jato suscitou 180 pedidos de cooperação com autoridades estrangeiras de 42 países. No Brasil, desdobramentos da mega operação ocorreriam em 12 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Pernambuco, Ceará, Piauí, Goiás, Rio Grande do Norte, Espírito Santo e Rondônia, além do Distrito Federal. E Minas não teve, não? Ponto fora da curva. É fato, porém, boa parte das autoridades públicas define suas ações e interesses mediante a obtenção de lucros ilícitos e suborno. Para centenas de organizações criminosas incrustadas no Estado brasileiro, a devassa em torno do Petrolão terá sido algo excepcional, um ponto fora da curva. Digno de nota. Apesar das persecuções iniciadas em 2014, o governo federal, sem contar a administração indireta das estatais como a Petrobras, repassou 2,4 bilhões de reais a 12 empresas suspeitas de envolvimento com o Petrolão. Apenas a Odebrecht sozinha faturou 752,8 milhões de reais em repasses oficiais nos anos de 2015 e 2016. 30% dos recursos desembolsados. Deste ponto de vista, as administrações Dilma Rousseff e Michel Temer deram um tapa na cara das investigações. A Petrobras havia investido 13 bilhões de dólares na construção do complexo petroquímico do Rio de Janeiro. Com a suspensão das obras, não se tinha segurança de que o Compesd funcionaria plenamente e bilhões se perderam. Os relatos aqui registrados indicam que os níveis gigantescos de propina conduziram a algo ainda mais deletério. O custo final das obras, certamente não fiscalizado pelos corrompidos, o que gerou lucros astronômicos. Ao mesmo tempo, supõe-se ter havido baixa qualidade de serviços prestados, consequência de os subornados serem os responsáveis pela fiscalização. A disfarçatez foi tamanha que em 2016 os brasileiros pagaram 1,8 bilhão de reais nas contas de luz por conta de energia da usina nuclear de Angra 3. Só que não houve geração de energia em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. As obras haviam sido paralisadas em meio ao escândalo de corrupção. A Agência Nacional de Energia Elétrica não informou o destino do dinheiro arrecadado. Olha que beleza, hein? No país dos petroladrões, os 3 anos da Lava Jato foram marcados por um novo tipo de crime, o roubo de petróleo, diretamente dos oleodutos da Petrobras. Criminosos aprenderam a abrir bicas nas tubulações. Durante a noite, usavam mangueiras para encher caminhões-tanque. Houve 73 ocorrências só em 2016. O combustível surrupiado era transportado para refinarias clandestinas. Descobriu-se ao menos uma em Boituva, no São Paulo. No Rio de Janeiro, quadrilhas guerreavam pelo controle da atividade. A Polícia Civil registrou 3 mortes de candidatos a vereador em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. 3 anos passados, a grande incógnita era o efeito das delações de 78 ex-diretores e funcionários da Odebrecht, todas homologadas pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Havia mais. Com as delações da Odebrecht, informantes da Andrade Gutierrez e da Camargo Corrêa voltariam a ser chamados para explicar o envolvimento com fatos citados por integrantes da empreiteira baiana. Não será tarefa fácil substituir homens e mulheres da elite que respondem por nossas instituições, à esquerda, ao centro e à direita do espectro político, em grande parte especialistas em subtrair recursos da população. A história do Brasil ensina que políticos, empresários, servidores públicos, juízes, procuradores, promotores, advogados, policiais e outras autoridades se conduzem em boa parte ao sabor das vantagens auferidas, lícitas ou ilícitas. Fiscalizar a esfera pública em cerca de 5.600 municípios, 27 estados, Distrito Federal, centenas de estatais, autarquias e mais a União em seus braços administrativos é trabalho quase impossível. A multinacional brasileira. Ao longo das investigações aqui registradas, evidenciou-se multinacionais de vários países corrompendo autoridades brasileiras para obter contratos vantajosos com a Petrobras. Verificamos que a nossa Odebrecht usou a mesma prática no exterior. Como consequência, a multinacional brasileira fez o maior acordo de leniência da história. Ficou de arcar com 3,8 bilhões de reais em multas, e sua petroquímica, a Braskem, outros 3,1 bilhões de reais. Total de 6,9 bilhões de reais em indenizações ao Brasil, Suíça e Estados Unidos. Os métodos da Odebrecht para fechar negócios levaram à abertura de procedimentos investigatórios no Peru, Colômbia, Equador, Panamá, Venezuela, Argentina, México, Guatemala e República Dominicana. No Peru, havia suspeitas contra o presidente do país, Pablo Kuczynski,
ele teria embolsado propina da empresa brasileira enquanto foi primeiro-ministro. Ex-presidente do mesmo país sul-americano, Alejandro Toledo, era acusado de desviar 20 milhões de dólares e, em resposta, a Odebrecht aceitou pagar em adiantamento 9 milhões de dólares por ganhos ilícitos obtidos no Peru. Alegou estar colaborando com as investigações. Kuczynski afirmou que o grupo brasileiro estava manchado pela corrupção. Eles têm que ir embora, acabou. O Ministério Público do Peru apurava se a mulher de outro ex-presidente, Ollanta Humala, embolsara 3 milhões de dólares em Caixa 2. Se confirmadas as denúncias que envolviam o ex-mandatário Alan Garcia, 4 presidentes peruanos teriam sido subornados pela Odebrecht. No caso de Humala, investigações interceptaram anotações da ex-primeira-dama Nadine Heredia. Suspeitavam que o Marcelo mencionado era o nosso Marcelo Odebrecht, então presidente da multinacional brasileira. Das anotações: Marcelo, 21 de maio, mais 30 mil dólares. Marcelo, 24 de julho, mais 30 mil dólares. Marcelo, 23 de julho, mais 30 mil dólares. Marcelo, 10 de janeiro de 2011, mais 70 mil dólares. Ao todo... Que é isso, cara? Que porra é essa, bicho? Ao todo, a Odebrecht teria injetado 3 milhões de dólares no projeto OH, de Ollanta Humala, dinheiro associado a italiano nas planilhas secretas, entre aspas, nas planilhas secretas da empreiteira, uma referência supostamente ao ex-ministro Antônio Palocci do PT de São Paulo. Segundo informou o jornal Folha de São Paulo, as somas teriam sido direcionadas a Humala com autorização de Lula. Marqueteiro ligado ao PT, Valdemir Garreta, teria envolvimento no esquema de Caixa 2. Ele atuaria no marketing de Humala ao lado do publicitário Luiz Favre, um ex-marido da senadora Marta Suplicy de São Paulo, que deixou o PT e se filiou ao PMDB. A Colômbia acusou o ex-vice-ministro Gabriel Garcia Morales de pôr as mãos em 6,5 milhões de dólares repassados pela Odebrecht. Em troca, teria viabilizado o contrato de construção de rodovia. Ele foi preso. Ex-senador Otto Nicolás Bula confessou o recebimento de 4,6 milhões de dólares, suborno da Odebrecht. Também preso pela polícia, afirmou que 1 milhão de dólares irrigou a campanha de reeleição do presidente Juan Manuel Santos em 2014. Santos admitiu doação irregular de 400 mil dólares, mas na campanha de 2010. A Odebrecht assinou termo de colaboração com autoridades da Colômbia. No Equador, escritórios da Odebrecht sofreram operação de busca e apreensão, miravam documentos suspeitos. A justiça proibiu, em caráter preventivo, a celebração de novos contratos com a multinacional do Brasil. O Panamá suspendeu a participação da nossa empreiteira em licitações públicas. 2 filhos do ex-presidente Ricardo Martinelli, Ricardo Alberto e Luiz Henrique teriam embolsado 22 milhões de dólares de empresas offshore na Suíça. A Odebrecht fechou acordo com a esperança de reverter a situação. Na Venezuela, autoridades anunciaram o congelamento de contas bancárias e demais ativos da Odebrecht no país. Na Argentina, a Odebrecht era suspeita de pagar propina durante os governos dos presidentes Néstor e Cristina Kirchner, e também a parentes do presidente Maurício Macri. Estavam sob risco contratos de 16 bilhões de dólares firmados pela Odebrecht em vários países. A empreiteira pediu um armistício para fechar acordos de delação e leniência e salvar os negócios no exterior. Vergonha para o Brasil. Utopia inalcançável. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, Rodrigo Janot, procurador-geral da República, afirmou que o fim da corrupção é utopia inalcançável. Para ele, o mal endêmico era a forma natural de se fazer política e negócios do Brasil. Janot pediu uma mudança cultural porque os ganhos dos criminosos se mostravam poupudos e os riscos de prisão muito baixos. As investigações revelaram não apenas grandes atos de corrupção no sistema político e empresarial do país, mas um modo degenerado de fazer política e a simbiose deletéria que se estabeleceu entre certos setores do empresariado e agentes públicos para ganhos espúrios e perpetuação no poder. De qualquer forma, os políticos sonhavam com investigações conduzidas pela Procuradoria-Geral da República e julgadas depois pelo STF. O foro privilegiado abria as portas a processos sempre morosos e, eventualmente, a impunidade. Depois de longos 2 anos de apurações por parte da PGR, 6 de 50 indiciados em ações da Lava Jato transformaram-se em réus por decisão do Supremo. Apenas isso. Nenhum preso, nenhum condenado. O contraste com o ritmo de trabalho do juiz Sérgio Moro, no aniversário de 3 anos da Lava Jato, só 7 de 21 presos ainda não tinham sido julgados. Em sua totalidade, os partidos políticos ignoraram suspeitas, denúncias e o envolvimento de seus filiados em esquemas de corrupção. Não tomaram quaisquer providências para responsabilizá-los. Destacavam-se os casos de José Dirceu, Antônio Palocci e João Vacari Neto pelo PT e os de Eduardo Cunha e Sérgio Cabral pelo PMDB. Era como se a Lava Jato não existisse. No Congresso, políticos ávidos por minar os efeitos da Lava Jato discutiam uma anistia ao Caixa 2. O assunto era prioritário aos beneficiários da corrupção e da lavagem de dinheiro. As duas práticas se confundiam, sendo uma sequência da outra. É fato, as doações oficiais das eleições serviam para branquear dinheiro. Assim, recursos de origem irregular ou criminosa contaminavam o custeio das campanhas, pessoal. A receita dos malfeitores, movimentar somas em contratos fictícios, forjando a prestação de serviços.
Apesar de registradas na Justiça Eleitoral, portanto, essas doações oficiais em caixa 1 escondiam o crime de corrupção sempre que decididas com o intuito de compensar apoios passados ou futuros, favorecendo candidatos, correligionários ou seus aliados. Oficializadas, essas quantias ficavam livres para, em negócios fraudulentos, enriquecer os políticos. Neste instante, em algum lugar do imenso território brasileiro, espertalhões se encontram reunidos, conversam sussurros, usam meias palavras, servem-se de códigos, senhas, tramam mais um contrato com recursos do povo, obras do serviço contemplarão seus objetivos privados e não o interesse público. Fora dos padrões do Brasil, o exemplo da Lava Jato não será suficientemente forte para desfechar um golpe certeiro nos corruptos. Se não dá para acabar com a corrupção, é possível reduzir os seus níveis, com legislações eficazes, punições exemplares e cidadania fiscalizadora e exigente que eleja melhor os políticos e não aceite mais o roubo do dinheiro da população, tão prejudicial ao desenvolvimento da sociedade. Para o jurista Modesto Carvalhosa, empresas que subornam não deveriam ser contratadas pelo poder público por prazo de 5 anos. Não, devia ser para sempre, né? Mesmo após celebrar acordo de leniência, segundo ele, os governos petistas erraram ao não suspender as empreiteiras sob investigação sob o falso pretexto de preservar empregos e a função social dessas organizações privadas. Se houver anistia ampla e geral das empreiteiras corruptas, os efeitos atuais e futuros da nossa exemplar Operação Lava Jato serão nulos. A corrupção continuará prevalecendo nas obras e serviços prestados. Carvalhosa condenou o presidente Michel Temer pelo loteamento do governo federal. Em artigo publicado no jornal Estado de São Paulo, pediu a eliminação de milhares de cargos de confiança e uma reforma política para livrar o país da gangue que domina o Congresso. Impõe-se por isso mesmo a convocação de uma constituinte independente que possa sanear o Estado brasileiro dos malfeitores que o dominam no sistema partidário, cuja função é distribuir cargos no Executivo com a finalidade de dilapidar os recursos públicos em esquemas eternos de corrupção. Nesse aspecto, nada mudou. Os vícios estruturais continuam os mesmos e os atores políticos também. Ao longo prazo, porém, em benefício de futuras gerações, é possível que sementes de uma mudança cultural tenham sido plantadas pela Lava Jato. Ninguém mais estará acima das leis. Pacto nesse sentido dependerá do engajamento em torno de um projeto de nação que repila o toma lá da cá em todas as suas formas. Com vigilância permanente da sociedade, os recursos públicos serão aplicados no interesse da população. Pessoas, empresas, entidades, organizações, instituições, partidos políticos citados neste livro por meio de declarações, notas da imprensa, assessores e advogados refutaram o envolvimento com as acusações, denúncias e investigações aqui apontadas. Ivo Patarra trabalha com jornalismo político há mais de 30 anos e estreou na campanha do empresário Antônio Hermílio de Moraes ao governo de São Paulo em 1986. Além das campanhas eleitorais, foi repórter em vários jornais de São Paulo. Cobriu o mundo político na Folha de São Paulo, Folha da Tarde, Jornal da Tarde, Diário Popular e Diário de São Paulo. Patarra também respondeu pelos setores de comunicação e imprensa de algumas das mais importantes prefeituras do estado de São Paulo. Além da capital, atuou em Guarulhos, Osasco e São Bernardo do Campo. Seu livro O Chefe, de 2010, documentou o primeiro grande esquema de corrupção da era Lula, acessível pelo site escândaludomensalão.com.br. Tudo junto. Escândalo do Mensalão, sem tio, sem nada.com.br. Aos 58 anos, Patarra lança a segunda edição da Petroladrões. O livro retrata as investigações sobre diversas organizações criminosas incrustadas no Estado brasileiro. A reportagem documenta mostra os detalhes da roubalheira, o dia a dia do escândalo, os seus desdobramentos, os caminhos percorridos pelos inquéritos, as delações premiadas, o excelente trabalho de setores da imprensa nacional. Petroladrões desvenda os 3 anos da apuração do saque à Petrobras. É isso aí, meus amigos. Essa aí foi a leitura do livro Petroladrões, segunda edição, 3 anos da Operação Lava Jato. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui, tá? Nós lemos as 3 grandes obras do grande escritor Ivo Patarra, beleza? Falando do mensalão, do petrolão, da Lava Jato. E eu espero que vocês tenham apreciado, tá bom? Falou, até a próxima e é isso aí.